Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Dicimar Marangeli e hoje nós vamos falar sobre governança corporativa e compliance. Muito se fala dessa confusão entre o que é governança, o que é compliance, onde os dois se misturam, se são paralelos, se são convergentes. Então, ainda há algumas confusões e a gente vai tentar esclarecer aqui de forma rápida, fácil, que vocês possam entender bem. Então, vamos lá para o nosso tema. Governança corporativa e compliance. Nós vamos mostrar, fizemos uma ilustração bem simplória aí, mostrando no alto a governança corporativa e a sua sustentação. O que sustenta a governança corporativa? Então, nós temos a base da governança, que é aquela linha mais baixa desse prédio. Então, nós temos ali a sustentação da governança corporativa, que é a transparência, a equidade, a responsabilidade social, responsabilidade corporativa, a prestação de contas e o sigilo. O demais, você falou primeiro de transparência e agora está falando de sigilo? São duas coisas diferentes. Primeiro é transparente com tudo que você faz mediante a sociedade, mediante a corporação, mediante aos órgãos governamentais. Então, você tem que ser muito transparente com tudo que você faz na empresa, com a forma que você administra essa empresa. E o sigilo tem coisas da empresa que são sigilosas, como alguns tipos de segredo industrial, por exemplo, alguns segredos mesmo da indústria, da forma. A Coca-Cola, por exemplo, nunca patenteou a fórmula da Coca-Cola com medo de alguém copiar depois que vence o prazo legal aí de direitos autorais. Então, ela guarda isso às 7 chaves. Então, faz parte do sigilo do segredo industrial dela. Então, tem a parte de transparência em tudo que você faz, tem que ser transparente, mas também tem que ter a parte do sigilo e a responsabilidade corporativa e social. Corporativa com os sócios, com os colaboradores, com aquilo que você faz dentro da empresa, as contas, com tudo. E social com o entorno, porque é o entorno da organização que permite ou que pode expulsar uma empresa de um lugar. Então, se a organização ela preza pelo entorno, ela investe no entorno, ela gera valor, gera emprego, gera melhorias para o entorno, para a sociedade local. Então, ela está gerando valor social, ela está com comprometimento e responsabilidade social. Em cima dessa base, nós temos os pilares de sustentação da governança corporativa. Então, nós temos os proprietários, os sócios, nós temos o conselho de administração, que é quem é o board, né, a alta gestão da empresa. Nós temos o conselho fiscal, que é quem verifica as contas, os investimentos e quem verifica se há algum desvio. Esse é o conselho fiscal. Temos a gestão da empresa, nós temos o conselho de administração, temos o conselho de gestão, nós temos conduta e conflito de interesses. Então, a conduta é como a empresa deve se portar, como os colaboradores devem se portar, por isso que a gente trabalha sempre dentro de governança corporativa, com códigos de ética, códigos de conduta e moral. Então, em alguns momentos, vocês vão ver que isso se mistura, mas esses códigos é o que rege a forma
que o colaborador precisa se portar dentro da empresa, aquilo que ele pode e o que ele não pode fazer, e para a empresa o código de ética dela, como ela se porta diante de parceiros, diante dos próprios colaboradores, diante dos sócios. Então, esses códigos de conduta é que regem, que delimitam aquilo que você pode ou não pode fazer. As auditorias, que são de extrema importância para verificar se as contas da empresa estão certas, verificar se as áreas estão cumprindo com o mínimo de requisitos solicitados nas normas internas, nas normas regulamentares, nos frameworks, nas melhores práticas. Então, nós temos aí um grande framework que nos ajuda aí, que é o COBIT, na parte de governança, mas nós temos dentro desse mundo de governança, nós temos normas, um bom exemplo, a ISO 38.500, ISO 37.000 e outras que regem governança. Nós temos frameworks de mercado, nós temos o, o CBC, que é o Código Brasileiro de Conduta. Nós temos aí uma série de medidas ou de norteadores que servem aí como bússolas para auditarmos e vermos se a empresa ou se as áreas dentro dessa empresa elas estão cumprindo com aquilo que é de direito e dever dessas áreas. Sustentabilidade. Hoje não existe empresa que se mantém sem ser sustentável. Primeiro, porque ela precisa atender às leis ambientais, e atendendo leis ambientais, ela consegue créditos tanto com a sociedade, com quem consome daquela empresa, com a forma de se manter melhor. Ela consegue reciclar, ela consegue destinar corretamente lixo, insumo, água, água de processo, que mais? Restos de alimento, plástico, vidro, ferro, tudo aquilo que gera insumos ali para descarte, ela precisa da destinação correta, ela precisa ter programas de sustentabilidade, de melhorias, de treinamentos para ela ser sustentável. E temos ali por último, e não menos, eu deixei justamente por último ali para poder destacar mais, pessoal, que é o compliance. O compliance, ele é um dos pilares da governança corporativa. Podemos dizer que o compliance está dentro do âmbito de governança corporativa. Claro que tem algumas empresas que elas separam isso tudo, uma área de compliance e a governança está atrelada ao compliance, outras empresas criam áreas paralelas de compliance e outra de governança corporativa. Dentro da governança, ainda a gente tem menores pilares aí que podem ser tidos como uma governança trabalhista, uma governança de TI, uma governança fiscal. Então, podem ter aí subdivisões de governança e subdivisões de compliance. Aí a gente vai entender por que a gente traz o compliance dentro para a governança corporativa. Então, dentro dessa base, desses pilares de sustentação da governança corporativa, como eu falei, nós temos o compliance. Então, o compliance, ele vai prezar muito mais por verificar se a empresa está cumprindo as leis que regem aquele tipo de negócio. Então, tem leis ambientais, tem leis fiscais, tem leis trabalhistas e diversas outras leis que regem o negócio de acordo com o core desse negócio. Então, a gente chama de core business, né? Então, de acordo com o que o negócio faz, que o negócio gera de valor, tem leis que
regem esse negócio, e o compliance vai ver justamente se a empresa está em conformidade com essas leis, se a empresa está em conformidade com normas que regem as áreas de negócio, que são as subdivisões dessa empresa. A equipe de compliance ou a diretoria de compliance vai verificar se os regulamentos que regem essa empresa, um exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o compliance vai atuar junto com o DPO dessa empresa, junto com a equipe jurídica, e verificar se está cumprindo, tanto se for a Lei Geral de Privacidade de Dados, a LGPD, se for regulamento, se ela atua no ambiente europeu, na União Europeia, ela vai ter que estar em conformidade ou em compliance com a GDPR e outros regulamentos que regem aí a empresa no quesito, no core dessa empresa. O compliance ele vai fazer investigações internas. Foi identificado algum desvio, precisa investigar, ou ela tem uma equipe multidisciplinar que vai fazer isso, ou ela vai contratar uma auditoria interna para fazer essa investigação, uma empresa interna, um outsourcing aí para fazer essa investigação. Também faz investigação daquilo que chega pelo canal de ética. Então, algumas empresas têm um canal de ética, um canal de denúncia, onde os colaboradores podem denunciar assédio moral, assédio sexual, maus tratos e uma série de outras denúncias que podem ser feitos dentro desse canal de ética e denúncia. Então, também é responsabilidade dessa equipe de compliance, que está atrelada ou não à governança corporativa, mas na maioria das vezes sim, fazer essa investigação se aquela denúncia procede ou não. Atuar em due diligence. O que é isso? Verificar, por exemplo, uma empresa está abrindo capital no mercado, está fazendo IPO, está indo para a Bolsa de Valores. Verificar se toda a documentação daquela empresa, se ela está cumprindo os regulamentos daquilo que a empresa, ou que as empresas que querem agregar ali àquela empresa valores, querem adquirir ações daquela empresa, junto a essa documentação em due diligence para poder provar que está em dia, em compliance com as normas, com as leis. Controles internos. É responsabilidade também do compliance verificar controles internos. Por exemplo, de uma forma simples aqui, quem tem hoje que abre uma requisição de compra, ele não pode fazer aprovação dessa requisição de compra. Se ele mesmo fizer a requisição, ele mesmo aprovar, isso está em não conformidade. Então, precisa ser corrigido. Alçadas de aprovação. Cada nível hierárquico da empresa ela tem uma alçada de aprovação, até tantos mil, qual o teto que ela pode atingir. Até 50 mil, o nível de supervisor pode aprovar. Até 100 mil, de 50 a 100 mil tem que ser um gerente. Acima de 100 mil precisa ser um diretor, VP ou presidente para aprovação. Então, são as alçadas. Se isso estiver invertido, também pode estar em não conformidade. Os controles internos servem para isso também. Então, e verificar como um todo a conformidade da empresa com esse tanto de requisito que a gente falou acima. Então, novamente, o compliance pode estar, na maioria das vezes, atrelado à governança corporativa, ou seja, ele é um dos pilares de governança corporativa, ou ele pode atuar em paralelo e, em algum momento, eles vão se convergir lá na frente, ok? Então, só para trazer uma explanação rápida aqui do que é governança corporativa e do que é compliance. E, novamente, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, se quiserem fazer alguma pergunta, solicitar
que a gente apoia aí em algumas dúvidas a mais, podem deixar no comentário aí, pode me mandar e-mail, eu sempre deixo na descrição dos vídeos o meu e-mail, justamente para, caso tenha alguma dúvida, a gente conseguir ajudar. Beleza? Espero ter esclarecido aí alguns pontos, e como eu disse, nem todas as empresas vêm nesse formato ou pensam nesse formato, mas na maioria das vezes o padrão é esse. Compliance dentro de uma estrutura de governança corporativa, que é quem governa ou quem gere toda essa empresa, ou todo o capital social dessa empresa, ou ela como um todo, ok? Espero ter sido claro. Obrigado aí por estarem comigo assistindo esse vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.